Vamos tratar agora de função. Algumas informações importantes de função. É uma relação entre dois conjuntos. Então, nos conteúdos anteriores, a gente estudou tudo sobre conjuntos. E quando a gente relaciona dois conjuntos, então temos uma função. Dados duas variáveis x e y, dizemos que x é função de y é função de x, se cada valor atribuído a x se associa a um único y. Isso aqui é muito importante porque vai ter gráficos em que valores do x estarão associados a mais de um valor de y, ou valores de x que não se associam a y. Então, são gráficos em que não são funções. Então, para ser função, cada valor de x deve estar atribuído a um único y. Muito importante isso. Toda função tem uma lei que define a associação de x com y. Então, vai ter uma lei que vai associar como os dois conjuntos estão ligados, como os elementos desses conjuntos estão associados. Então, vamos ver um exemplo onde nós temos dois conjuntos, um conjunto x e um conjunto y. E aqui nesses dois conjuntos, eles vão estar associados de acordo com essa lei aqui, y igual a 2x mais 1, que associa x com y. Então, representamos essa função em forma de diagrama. Então, aqui no caso, eu já tenho o meu diagrama e já está associado, já está formado a nossa função. Aqui, as flechinhas, indo do 1 ao 3, do 2 ao 5, do 3 ao 7, do 4 ao 9, foram definidas pela lei. Então, y igual a 2x mais 1 é a lei. Então, esses aqui são os elementos de x. Se eu substituir ele no x, ó, substitui o 1 no x. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, y vai valer 3. Ou seja, se o x vale 1, o y vale 3. Se o x vale 2, substitui o x no 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O y vai valer 5. Então, o 2 vai estar ligado com o 5. E assim sucessivamente. Quando os conjuntos têm poucos elementos, a gente representa em diagrama. Isso aqui, então, são diagramas. Os dois conjuntos em diagramas e são associados em flecha. Quando os conjuntos são representados por intervalos reais, ou seja, quando dentro de um conjunto, entre dois elementos existam infinitos elementos, daí a forma mais apropriada de se representar é pelo plano cartesiano. Então, mais adiante, nós vamos ver casos em que a gente representa a função no plano cartesiano. Normalmente, será no plano cartesiano, mas a gente estuda alguns casos em que a gente utiliza diagrama. Então, mais alguns detalhes aqui. Na lei, a lei que determinou essa função, o x é a variável independente. Já o y é a variável dependente. No caso, o y depende do valor do x. Então, o 3 do y depende do valor do x. Então, os y dependem do x, que são colocados na lei para saber quem que vai ser flechado. Então, ao virem essas variáveis, os nomes das variáveis, o x é a independente e o y é a dependente. A lei também pode ser escrita na forma f de x igual a 2x mais 1. O y vale como f de x. O f de x normalmente ele é apresentado para dizer que é uma função. Aqui normalmente é para equações, mas também se aplica para funções. Normalmente em função vai aparecer assim, e daí teremos os casos onde vai aparecer f de 1 igual a 3, ou seja, quando x vale 1, foi substituído o x por 1, o resultado daqui deu 3.
Se substituir o x por 2, o resultado vai ser 5. E assim sucessivamente. Alguns diagramas que não são funções. Então, nós vimos mais acima um detalhe importante que eu chamei a atenção de vocês. Cada valor de x, cada valor atribuído a x, se associa a um único y. Então, essa é uma informação importante que mostra o que é uma função. Então, nesses diagramas aqui embaixo, vocês vão perceber algo diferente da definição. Vocês vão ver que do 4 e do 5, o 5 está associado a um único y, o 4 está associado a um único y. Enquanto que o 3 está associado a dois y diferentes. Ou seja, esse aqui é um caso que não é função, porque saem duas flechas do 3. Não pode sair mais de uma flecha de cada elemento do x. Se caso saia, então a gente diz que não é função. No exemplo B, nós vemos que do 3 sai uma flecha, do 4 sai uma flecha, porém do 5 não sai associação. E tem que sair uma associação. É obrigatório, como diz aqui em cima. Cada valor atribuído a x se associa a um único y. Então, tem que estar associado e tem que estar associado a um único. Tá? Então, a um único. Então, tem que sair uma flecha de cada elemento do x. Pode repetir. Pode, nesse caso aqui, repetir. O 4 e o 3 repetem o mesmo. O único não quer dizer que eles sejam repetidos. Do 3 e do 4 repetir no 2. O único que está dizendo na definição é isso aqui, o que não pode ocorrer. Sair duas flechas dos elementos do primeiro conjunto. Então, para ser função, tem que sair obrigatoriamente uma única flecha de cada elemento do x. Não importa quem receba as flechas lá no y. O que importa é sair uma única flecha de cada elemento do x. Então, isso aqui é o início de função. Então, só para retomar, a função é uma relação entre dois conjuntos. Quando são conjuntos com poucos elementos, representamos em diagrama e que estão associados, determinados por uma lei. Toda função tem uma lei. Quando os conjuntos forem de infinitos elementos, entre dois elementos, a gente daí vai utilizar o plano cartesiano. A questão das variáveis, uma variável é independente, a outra é dependente. E daí também vimos os casos onde não são funções.